Olá, querido aluno, querida aluna, querida família, muito obrigada pela sua audiência, pela sua atenção, por estar assistindo as nossas aulas aqui no nosso canal TV Araxá Educa. Eu gosto sempre de lembrar, para que você entenda que essas aulas são complementos das aulas super valiosas que você tem na sua escola com seu professor e sua professora. Então, valorize o seu professor, valorize a sua professora. Eles querem que vocês tenham aí o melhor desempenho possível e são as pessoas que estão ali no dia a dia e que podem te ajudar aí a garantir um futuro muito melhor, que você possa ir muito mais longe do que você sonha, certo? Então vamos lá. Então essa é mais uma videoaula de língua portuguesa para o 7º ano. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que a gente sempre escorrega um pouquinho aí na hora de fazer. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a concordância nominal. O que é a concordância nominal? Nominal vem de nome. Então a concordância entre os nomes, a concordância entre os substantivos e os adjetivos, por exemplo, é disso que a gente vai falar. Então vamos lá. Concordância entre um substantivo e um adjetivo. Olha só, a regra primeira é que o adjetivo, ele sempre vai concordar em gênero, ou seja, masculino e feminino, e número, plural ou singular com o substantivo. Olha só, que pintura bonita. Então eu tenho aqui a palavra pintura, feminino singular, e eu tenho adjetivo, que vai fazer a concordância com esse substantivo, que também vai ficar no feminino e no singular. Então, pintura bonita. As frutas estão deliciosas, então aqui eu tenho um substantivo que é frutas, que é plural e feminino, e o adjetivo que eu usei, deliciosas, que também é plural e feminino. Bem tranquila tá aqui, não é mesmo? Vamos lá. Quando eu tenho mais de um substantivo e vou usar um adjetivo para esses dois substantivos, e aí, como é que fica? Olha só, que bonita pintura e poema. Então eu tenho dois substantivos, pintura e poema. E o adjetivo, ele vai concordar com aquele que está mais próximo. Então, mais próximo aqui do adjetivo é pintura, certo? Então, pintura é feminino, por isso que eu coloquei bonita. Ou se eu inverter, vamos supor que eu vou trazer o poema aqui para frente, ó. Então, poema está mais perto do adjetivo bonito. Então, vai ficar bonito, porque poema é masculino, ok? Vamos lá, continuando. Se os substantivos forem nomes próprios, né, nomes de pessoas, nomes de lugares, o adjetivo vai ficar no plural. Olha só, debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma composição dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Olha só, eu tenho dois nomes próprios aqui, né? Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Por isso que eu fiz a concordância aqui com eles, né, colocando o adjetivo grandes no plural, certo? Duas pessoas, dois nomes próprios. Mais um exemplo para a gente analisar. As encantadoras Clarice e Cecília Meirelles pertencem ao modernismo. Olha só, então Clarice e Cecília Meirelles, dois nomes próprios. Por isso que eu usei aqui, ó, encantadoras, certo? Feminino e plural, concordando com esses nomes próprios. Quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois, ele deve concordar com aquele que está mais próximo ou ainda pode concordar com todos eles. Então, a gente tem várias opções. Olha só, que pintura e poema bonito, certo? Poema que é masculino, embora termine com A, e aí então eu estou fazendo a concordância com o poema que é masculino, estou concordando com o mais próximo. Que poema e pintura bonita, estou fazendo a concordância aqui com pintura que é feminino. Isso a gente já tinha visto, certo? Mas vamos lá, olha só, que pintura e poema bonitos. E aí, eu estou colocando aqui no masculino e no plural, fazendo a concordância com os dois. Se eu trocar, olha só, que poema e pintura bonitos, a mesma coisa, né? Vai prevalecer o masculino, e aí eu vou usar plural e estou dizendo aí que tanto a pintura quanto o poema são muito bonitos, certo? Então, todas essas possibilidades aí para a gente fazer a concordância nominal. Outros casos, e quando eu preciso fazer a concordância entre um substantivo e mais de um adjetivo? Quando o substantivo ele é caracterizado por mais de um adjetivo, a concordância pode ser feita de algumas maneiras. Primeiro, colocando o artigo antes do último adjetivo. Olha só, adoro a comida italiana e a chinesa. Então, eu vou colocar aqui o artigo antes do último adjetivo, certo? Então, eu vou ficar aqui, adoro a comida italiana e a chinesa. Conhece a literatura brasileira e a inglesa, certo? Eu tenho italiana, chinesa, brasileira, inglesa, que são os adjetivos que a gente está analisando.
Outra possibilidade, colocar o substantivo e o artigo que antecede no plural. Olha só, adoro, e eu vou colocar aqui, ó, as comidas italiana e chinesa. Conhece as literaturas brasileira e inglesa, certo? Então, coloquei tudo no plural. E aqui também comidas, substantivo no plural. Literaturas, substantivo no plural. Então, essa é uma outra possibilidade quando eu tenho mais de um adjetivo. Vamos lá. E quando eu tenho um número ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, assim por diante. No caso em que os números ordinais eles vêm antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Então, eu tenho aqui o adjetivo terceira, né? Segunda e terceira. E eu tenho o substantivo casa e casas no plural. Então, eu posso fazer da seguinte maneira. A segunda e a terceira casa, e aí eu mantenho aqui, ó, no singular, ou ainda, a segunda e a terceira casas. É a outra possibilidade, certo? Lembrando que a gente está concordando com os números ordinais. Nos casos em que há números ordinais depois do substantivo, o substantivo deve ficar no plural. Então, agora a gente mudou, a gente inverteu, ó. Eu tenho aqui primeiro, né, o substantivo, e aqui eu trouxe os números ordinais, ó. Então, as casas, ó, plural, segunda e terceira. Os lugares, primeiro e segundo, certo? Então, aqui eu tenho os substantivos no plural, seguido dos números ordinais. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. E existem algumas expressões que a gente precisa dar um destaque e tomar mais cuidado. Olha só, a expressão anexo causa bastante confusão. A palavra anexo, ela deve concordar em gênero e número com o substantivo. Veja que eu estou falando da palavra sozinha, somente anexo. Então, eu digo, segue anexo o recibo. Então, por que eu usei aqui, ó, masculino? Porque o recibo é masculino. Se eu for falar da fatura, a fatura, feminino. Então, eu digo, segue anexa a fatura. Mas existe uma expressão que é em anexo, e aí ela não varia. Então, eu vou dizer, segue em anexo o recibo, ou segue em anexo a fatura, certo? Seguem em anexo os recibos, seguem em anexo as faturas. Mas essa expressão, ela é invariável, ok? Então, não confunda anexo com em anexo. Continuando, e o bastante, como é que funciona isso? Quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar em gênero e número com o substantivo. Olha só, recebemos bastantes telefonemas, né? Muitos telefonemas. Venderam bastantes produtos, muitos produtos. Então, observe aqui, né? A gente tem plural. Mas se o bastante tem função de advérbio, aí ele não vai variar. Então, ele está intensificando aqui o verbo. Ó. Eles cantam bastante bem, né? Muito bem, estou intensificando aqui. Fomos bastante amigos, né? Fomos muito amigos, bastante próximos. Aí, nesse caso de bastante significando muito, aí como advérbio, então ele não deve ser flexionado, invariável. Vamos lá, quando ele tem a função de adjetivo, aí nós estamos falando da palavra meio, ele deve concordar em gênero e número com o substantivo. Olha só. Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Esse meio quer dizer metade, né? Metade do copo. Atrasado, tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Aqui, meia quer dizer metade da xícara, né? Xícara que é feminino. Por isso que a gente diz que são meio-dia e meia, né? Não é meio. É meia, essa meia de meia hora, certo? Vamos lá, continuando. Quando o meio tem a função de advérbio, ele não vai variar. Então, meio no sentido de um pouco. Ele é meio maluco. Ou ela é meia maluca, não. Ela é meio maluca, tá? Meia maluca é a meia aí que você coloca no tênis, né? Que tá meio doidinha. Mas aqui ela é um pouco maluca, certo? Então, meio maluca. Eu estou meio cansada, um pouco cansada. Então, nesse sentido, ele não vai variar. A palavra menos também dá bastante confusão. Olha só, hoje temos menos alunos. Então, menos, né? Menor quantidade. E hoje tenho menos alunas também, certo? Independente aqui se é masculino, feminino, não vai variar, tá? Eu não digo menos alunas, menos alunas. Com expressões é proibido, é bom, é necessário. Olha só.
não variam a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. Geralmente esses determinantes são os artigos. Então observe, eu digo, é proibido entrada, certo? Não tem o artigo. Mas se eu coloco um artigo, muda o gênero, ó, é proibida a entrada. Percebeu aqui? É proibido entrada e é proibida a entrada. A mesma coisa, ó, verdura é bom, mas eu coloco um artigo aqui, um determinante, eu digo que a verdura é boa. Paciência é necessário, mas se eu tenho um determinante aqui, eu digo que a paciência é necessária, ok? Então, as expressões é proibido, é bom e é necessário. Se eu tenho um determinante, eu vou fazer a concordância aí de acordo com esse determinante. Bom, então vamos lá. Que tal a gente jogar para a gente praticar um pouquinho mais? Vamos lá? Olha só, e para o joguinho da aula de hoje, eu separei 10 frases bem coerentes com o que a gente falou até agora sobre o tema da concordância nominal, para a gente analisar qual é a resposta adequada. A gente falou um pouquinho do termo em anexo e viu que ele é invariável, certo? Então eu digo, seguem em anexo as respostas, mas não é o caso aqui. O caso aqui não é do termo, né? Não é da expressão em anexo. Eu tenho só aqui a palavra anexas, né? Que seria aqui o adjetivo. Então eu vou utilizar seguem em anexo as respostas da prova de português ou seguem anexas as respostas. Não seguem, anexas as respostas, certo? Bebida quente é boa durante o inverno ou é bom? E aí, você se lembra dessa parte? Olha só, se eu tivesse a, né, ou algum outro determinante, um artigo, um outro determinante, eu diria que a bebida quente é boa durante o inverno, mas eu não tenho determinante. Por isso eu vou dizer que bebida quente é bom durante o inverno. A água mineral é gostoso ou é gostosa? Observe, como eu tenho um determinante aqui, ficou fácil, né? Então eu digo que a água mineral é gostosa. Se eu não tivesse determinante, eu poderia dizer que água mineral é gostoso. A máquina é necessária ou necessária para o serviço? Bom, mesmo caso, né? Como eu tenho um determinante aqui, eu digo que a máquina é necessária. Se eu não tivesse determinante, eu poderia dizer que máquina é necessário para o serviço. Segue em anexo ou anexo os documentos? Ah, agora sim, né? A gente tem a expressão em anexo, que aí é variável. Eu poderia dizer seguem anexos os documentos, ou segue em anexo os documentos. Que pintura e poema bonita ou bonitos, hein? Olha só, nesse caso aqui, eu poderia ter que pintura e poema bonito e concordar aqui, né, com o mais próximo, mas eu não tenho essa opção. Então, a outra opção que eu tenho é colocar ambos aí no plural, né? Então, que pintura e poema bonitos. Segue anexo à fatura ou anexa à fatura? Anexa, né, a fatura, né? Ou segue em anexo à fatura. Seria outra possibilidade. Comprei bastante cadernos ou bastantes cadernos, né? Que eu estou falando de quantidade, né? Estou quantificando. Então, muitos cadernos. Então, eu tenho aqui, plural, né? Bastantes. Somos muito próximos um do outro. Somos bastantes amigos ou bastante amigos? Bastante, né? No sentido aqui de intensificar, de advérbio. Bastante amigos. Ela está meia cansada ou meio cansada? Meia cansada seria metade cansada e metade não cansada? Bom, então, ela está meio cansada, né? Um pouco cansada, que é o correto. Há menos pessoas ou há menos pessoas na sala hoje? Menos pessoas, né? Então, aqui em quantidade, menos pessoas. Aqui é a resposta correta. Aqui, é proibida a entrada ou é proibida a entrada? Olha só, como eu tenho um determinante aqui, então eu vou dizer que é proibida a entrada. Se eu não tivesse o determinante, é proibido a entrada, mas não é o caso, certo? E aí, acertamos todas, né? Tenho certeza que você acertou todas junto comigo também. Então vamos lá, vamos continuar a aula de hoje. Vamos lá então, segunda parte prática da aula de hoje.
Vamos lá, tem 8 números aqui, vou começar pelo número 1, vamos encontrar as respostas certas. As gêmeas vestiam calças e agasalhos, igual, iguais ou idêntico? Olha só, aqui eu tenho agasalhos que está no plural, né? Então, realmente, eu preciso aqui de um adjetivo que esteja no plural, e a única opção que eu tenho é iguais. Vamos lá, vamos no número 7. Elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram, eu não tenho opção em anexo, então atestados que enviaram anexos às procurações, como instrumentos bastante ou bastantes para fins colimados. Então, eu preciso de mesmas, anexos e bastantes, letra A. Vamos lá, mais um joguinho. Número 5. Assinale a opção em que a concordância nominal contraria a norma culta. Então, uso louça e copo velhos, ok, né? Aqui eu coloquei o adjetivo no plural masculino. Uso louça e copo velho, né? Tem a opção de concordar aqui com o último, masculino singular. Uso copo e louça velhos, né? Só inverti ali, troquei de lugar louça e copo velhos, outra opção. Uso copo e louça velha, também tem a opção de fazer aqui concordância com louça, que é feminino. Uso copo e louça velhas? Não, né? Aqui não ficou legal. Essa realmente teria que ser velhos, a opção. Vamos lá, número 3. Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio. Ela fica no meio do quarto, metade do quarto. Aqui não, né? Não é advérbio. Quero meio quilo, né? Metade do quilo também não é advérbio. Está meio triste, aí sim, né? Um pouco triste. Que realmente eu tenho meio funcionando como advérbio. Vamos lá, número 8. Manteiga é bom, boa, delícia. Como eu não tenho nenhum determinante, então vou dizer que manteiga é bom. Vamos lá, número 2. A entrada para o cinema foi cara ou cara? Caros. Foi cara, né? A entrada foi cara. Mas o filme e os desenhos apresentado ou apresentados? Compensaram. Pois saímos todos, aí vai ter que ser alegres, né? Então, eu preciso de cara, preciso de apresentador, apresentados e preciso de alegres, né? Então, letra D. Vamos lá, número 6. A receita segue anexa, anexo, anexas. Bom, poderia dizer que a receita segue em anexo, eu não tenho essa opção da expressão, então a receita segue anexa. Vamos lá, mais um, número 4, para a gente já ir finalizando. É necessária muita paciência ou é necessário? Observe, né? Eu tenho aqui um determinante, ó, muita. Então, eu preciso de concordar aqui, né? Feminino. Então, é necessária muita paciência. E aí, acertou tudo junto comigo? Tenho certeza que sim. Bom, então, a gente segue agora, né, finalizando mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje a gente falou de concordância nominal. E a dica é, pratique. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Bom, espero que você tenha gostado da videoaula de hoje e te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.